Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, glórias ao Criador, porque é sempre uma oportunidade única de poder continuar falando da palavra, entendida de modo espiritual, amém? Então, hoje sinto de falar aqui a respeito do caráter aprovado diante de Deus, em conformidade ao entendimento bíblico. É muito importante porque é um assunto que vai direto à questão do caráter, a questão da aprovação diante do Todo-Poderoso, amém? Porque o caminho do Pai é estreito, não é de qualquer jeito. Então, que Ele continue nos concedendo entendimento da letra, espiritualmente, para a glória dEle, porque tudo é para que Ele seja glorificado em nossos atos, na nossa vida, amém? Então, para dar início, eu vou ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2. Não vou ler o capítulo todo, mas aconselho sempre que leiam. O capítulo 2, ele tá cheio de instrução, de conselhos, e a partir do versos 14, vai falar a respeito do obreiro aprovado por Deus. Como eu tenho que colocar outras passagens, eu vou ler apenas um versículo, tá? Que é o versículo 15, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Essa coisa do caráter aprovado diante do Senhor é possível quando também temos a consciência de que precisamos da palavra. Precisamos ter domínio e manejar bem a palavra do Criador, para não entrarmos em contradição, para não sermos iludidos, ludibriados por outros ensinos que não estão de acordo com a palavra, porque existem muitos ensinos, muitos. E uma pessoa com caráter aprovado diante do Criador, uma pessoa que maneja bem a palavra, que está com a palavra da verdade, ela vai reconhecer essa palavra divina do Criador, do Espírito Santo, quando está focando a questão do filho, do sacrifício. Por quê? Essa questão do caráter já é uma evidência de que essa pessoa, esse cristão, ele já passou pelo processo da refinação, como diz, é bom dar uma lida. Como diz aqui em Daniel, deixa eu procurar aqui, peraí. Como diz aqui em Daniel 12, aqui ó, Daniel 12, versos 9 e 10, que diz: ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Alvejados e refinados. Mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Então, quem já está com esse caráter aprovado diante do Criador, já passou por essa refinação, já foi refinado, já passou por essa purificação aí, que refere-se a um processo de busca. E se você ler o capítulo 12 de Daniel, você vai ver isso. Onde fala até que muitos reluzirão como as estrelas do céu, para sempre. Muitos ensinarão com a questão do entendimento. Os que ensinam, esses que reluzem como as estrelas, são esses que já foram libertos, que já têm um caráter aprovado diante do Criador, que manejam a palavra da verdade, que estão com ela como
Vamos colocar assim a questão dos soldados medievais que lutavam com espadas. A espada era ali a, a garantia que o soldado tinha de que ele ia enfrentar, né, a luta. Do mesmo modo é a palavra, a gente tem que manejar bem a palavra do Criador, para não entrarmos, volto a dizer, em contradição, porque a palavra do Criador nunca se contradiz, e estarmos aí em comum acordo, como essa igreja primitiva, que embora passou-se muito tempo, o Espírito é um, o Criador é um, o Filho é único, a verdade é uma, então a fé também tem que ser uma, então devemos estar em concordância, sem divisão, né, de pensamento. Então aqui também em Romanos 5, deixa eu ver aqui, peraí. Romanos 5. Eu não quero ler o capítulo todo. Aqui, ó. Romanos 5, a partir do versos 3, diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque antes vai falar da questão da paz e alegria, né? Vou ler do 1, para ficar até melhor, né? Porque parece que pega aí a palavra no meio do caminho. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Aí aqui no 3 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, como eu disse, esses que já passaram por essa refinação, por essa purificação, tendo o caráter aprovado diante do Todo-Poderoso, passou também por provações. E é sempre um segmento, o que é dito aqui no canal, o vídeo anterior, foi muito bem colocado. E essa questão da perseverança, essa questão de passar por esse processo, da necessidade de passar por esse processo, também está muito em acordo com a disciplina, que o Senhor disciplina quem Ele ama, foi o assunto do vídeo anterior. Então, quem passou pela disciplina, quem aceitou ser disciplinado pela palavra do Criador, passou por vários processos, foi purificado, foi refinado, alvejado. Logo então, essa pessoa já tem um caráter novo, já tem um novo modo de enxergar a vida espiritual, porque foi transformado pelo Espírito, pela palavra do Criador. Então essa pessoa com a palavra da verdade, manuseando bem a palavra da verdade, ela se torna aí uma pessoa livre, uma pessoa que está com a bagagem pronta para o reino. E por que é importante ter esse caráter aprovado diante do Criador? Alguém pode perguntar assim, mas espera aí, irmã. Então, se eu não passar por esse processo todo aí, eu não vou ser salvo? Esse não é o assunto do vídeo, porque a palavra tem resposta para tudo. A salvação ela é pela fé. Se cremos que Cristo é o Filho do Criador e testemunhamos essa fé, cremos que Ele ressuscitou, que Ele está à direita do Pai, ou seja, cremos no que está escrito na palavra. A nossa fé é fundamentada no que diz a palavra. Se eu creio na palavra do Criador, é óbvio que a salvação é garantida pela fé. Existe a questão das recompensas
aqueles que perseveram, aqueles que cuidam da vinha, aqueles que semeiam, aqueles que perseveram em ser um testemunho santo e agradável ao Senhor todos os dias, porque passarei por uma renovação, como diz lá em Romanos 12. Tem que é preciso que renovemos no modo de pensar, que tenhamos consciência do nosso culto racional. Então a palavra ela vai sempre em encontro com a outra palavra e elas vão se alinhando muito bem. A salvação é por fé, as recompensas é pelo perseverar. Então um caráter novo nos garante recompensa. Fazemos para adquirir essas recompensas com esse pensamento? Não, porque é automático de um cristão transformado. Então, a própria palavra diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. A cobrança vem pela capacitação. Se estamos sendo capacitados, certamente seremos cobrados. Faz parte, né? Então, aqui em Romanos, como eu li, essa perseverança é o que gera um caráter, né? E esse caráter vai ser aprovado. Romanos 5, versos 4. E o caráter aprovado é esperança. Verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Louvado seja o Senhor. Então, é uma pessoa que está nutrida, está com o coração cheio de paz, porque foi convencida pela palavra do Criador e não retrocede jamais. E por que é importante ter tudo isso em mente? Olha só o que diz aqui em Mateus 5, versos 20. Peraí. Versos 20. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E como eu disse, a palavra do Criador não se contradiz. Lendo aqui, alguém pode falar assim, então quer dizer então que a salvação não é só por fé. Olha o que diz aí, né? Mateus 5, versos 20. Bem, os escribas e fariseus não tinham fé. Aí cabe cada um se autoavaliar como que está sendo sustentada, alicerçada a sua fé. Eles rejeitou o que estava sendo ali testemunhado pelo Filho. O Filho cumprindo o que fora dito através dele desde Moisés, segundo o que ele disse aos homens lá no caminho de Emaús. Ele fez prodígios. O que saía da boca dele não eram palavras comuns. Trazia admiração a quem os ouvia, ao ponto de pessoas saírem vou colocar aqui como cidadezinhas mais distantes, para continuar ouvindo o que ele tinha a dizer, para continuarem sendo nutridas. Essas pessoas já estavam aí sendo refinadas pela palavra, que é poderosa e que surge todo esse efeito da transformação, para nos levar a esse novo caráter. Então, os fariseus, a justiça deles, os argumentos, o que eles tinham era tudo exterior. Era como... Deixa eu ver aqui, peraí. É sempre bom basear no que diz a palavra. Eles eram... tudo que era colocado ali, a justiça, era tudo muito exterior. Deixa eu ver aqui, 23, Mateus 23, 26. Ó, eu vou ler o 25 também, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas,
Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cego, limpe primeiro o exterior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Veja a quantidade de, eu poderia falar acusação, que Yeshua faz ali aos fariseus, mas isso não serve só para os fariseus. Olha aqui a exortação. Contra o quê? Contra uma sujeira escondida, uma limpeza somente exterior, aparente, uma imundícia, e lá em Isaías, não me lembro exatamente o capítulo, mas já vai falar que nossa justiça é como trapo de imundícia diante do Senhor. Porque sempre, se você for fazer um estudo sobre a fala, o encontro de Yeshua, ou o encontro dos fariseus com Yeshua, você vai ver que é sempre no calor de acusação, de querendo colocá-lo ao canto da parede. Em nenhum momento eles se aproximaram para investigar, observar o que estava acontecendo. Que fenômeno era aquele que estava trazendo um monte de pessoas seguindo um homem que dizia ser o Filho de Deus. Então eles estavam procurando meios para acusá-lo, porque iriam rejeitá-lo e levá-lo ao sinédrio. Foi o que aconteceu. Então, a justiça desses homens que tinham ali os pergaminos, que tinham acesso ao templo, mas que eram apenas, ao meu entendimento, pelas palavras que eu já li, é que eram apenas políticos, eram apenas representantes políticos, se hoje fosse comparar, que queria ter controle. E é claro, não se trata só da questão da política, como era ali condicionados, né, a se dirigir ao povo, porque eles tinham a imagem de que eram zelosos e cuidavam da lei. Comparando hoje, quem são esses escribas e fariseus? Por isso, o Salvador fala que se a nossa justiça não exceder a deles, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Porque falar que tem fé, mas não ter essa fé alicerçada no que diz a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Se a fé for baseada em outras questões que não ouvir ou meditar na palavra do Criador, é uma fé superficial. Você pode estar aí com a justiça igual a dos fariseus. Por isso não tem como entrar no reino dos céus, entende? Então aqui não tem nada a ver com as recompensas. É a fé propriamente. E que devemos nos atentar. O poder que tem, o poder de transformação que faz a palavra do Senhor. Porque a palavra, o Evangelho, testifica do Filho. Que ele veio a este mundo, o Verbo se fez carne. Que ele andou entre os humildes. Que ele ensinou, ele se fez acessível a todos. Fez prodígios, deixou palavras extraordinárias, tudo no tempo, respeitando o tempo. Depois, ressuscitado, continua os prodígios. Ele dá ao ministério palavras de vida, igual a árvore da vida que não foi escolhida lá no Jardim do Éden, passa a dar ao apóstolo Paulo. E ele, espiritual, com a mente renovada, uma pessoa transformada, inicia ali o seu ministério maravilhoso. Outras pessoas se integram a ele e outras vão recebendo os testemunhos e vão se aprofundando no conhecimento do que fora escrito. E essa igreja vai crescendo em comum acordo.
essa igreja vai se expandindo, levando a mensagem, e hoje nós temos o conhecimento. Então, é um modo de obediência, de fé, pelo ouvir e ouvir a palavra do Criador. Claro que, ao decorrer da história da humanidade, as pessoas criaram credo, criaram meios, instituições religiosas para atrair as pessoas, cada uma com o seu diferencial, cada uma com a sua doutrina, porque a doutrina teria que ser uma única, né? Que é a palavra do Criador. Mas por ser várias placas, então tem que ter um diferencial, e isso é danoso. Nisso daí se popularizou, existe aqui que são mais focadas ao rendimento financeiro, ao enriquecimento e assim por diante. Então, a fé que diante do Criador nos coloca com o caráter aprovado é baseado no que diz a palavra do Senhor. Aqui em João 14, é interessante ler João 14, versos 23. Olha só o que vai dizer. Aqui no versos 22, disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, abre aspas, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Percebe? Aqui está concluindo, como o martelinho lá do juiz, o que eu estou falando desde o início do vídeo. Porque a pergunta dele é uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Por quê? Por que que o Senhor se revelará a nós e não ao mundo? Olha que pergunta espetacular. E ele responde, se alguém me ama, obedece a minha palavra. E aí ele fala, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada. O corpo, o templo, a morada de Deus, como fala nas cartas 1 Coríntios, somos nós. Romanos 12, irmãos, rogo que lhes ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional de vocês. Pessoas transformadas pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Tem muitas que professam a fé e não querem um compromisso mais profundo do ID, de propagar, não tem esse chamado de propagar a palavra, aí vão vivendo sua fé, tem a sua vida transformada, vão vivendo tranquilo, amando o próximo, obedecendo o que diz a palavra do Senhor, ou até exercendo outros dons que não só propagar a mensagem. Essas pessoas serão salvas pela palavra e pela transformação, porque serão aí um testemunho vivo, santo e agradável ao Senhor. Existem aqueles que já têm um propósito do Senhor na vida, têm um chamado de propagar, de levar, tem essa sede. Então é preciso ser refinado, alvejado, todos os dias, passar por essa provação, até chegar a um caráter aprovado, mas em conformidade à palavra da verdade, com compromisso de levar a palavra da verdade. Não está encaixado em rotulações, num agenciamento religioso, não. Mas o compromisso de levar a mensagem que transforma, que liberta. A mensagem pura, magnífica como ela é, pelo entendimento do Espírito. É o que eu tenho feito no canal. E creio que no tempo correto, o Senhor, Ele vai trazendo pessoas, vão sendo edificadas, e será edificado quem assim o Senhor quiser que seja, porque tudo está dentro do controle dEle. Então essa é a minha visão. Eu tenho consciência do mundo ao qual vivemos, das dificuldades, das imposições que são colocadas na vida das pessoas, que dificultam elas a buscarem maiores conhecimentos, como já está profetizado lá em Daniel 12. Está profetizado e irá acontecer. As pessoas irão em busca de maiores conhecimentos.
porque surgirão a necessidade. E de que maneira? E por que haverá esse alerta? Fazendo com que as pessoas busquem esse conhecimento. Justamente porque a palavra do Senhor, a obediência à palavra, não é presente em todos. Mas é preciso que haja uma refinação, então virá o juízo. Porque o Criador, ele é zeloso, como eu coloquei no vídeo anterior, ele exorta, disciplina, no objetivo de disciplinar aqueles que ele ama. E para isso é preciso juízos. O que faz as pessoas serem refinadas, a buscarem mais, a perseverarem? Não todas, mas o grande número é o juízo. Terão que passar por essas situações para que busquem um refrigério, busquem um alívio, busquem as respostas para suas perguntas no que diz respeito à questão de fé, para então serem alicerçadas. Essas pessoas, elas encontrarão a verdade, porque quem procura acha, né? Então, louvado seja o nome santo do Senhor. É importante que tenhamos isso em mente, que a nossa justiça não podemos viver numa exterioridade, numa superficialidade. Temos que nos engajarmos mais profundamente no que diz respeito à fé, à existência do Todo-Poderoso. E a palavra, ela tem todas as respostas que vier a ter a respeito da criação, a respeito da humanidade, a respeito das profecias de juízo, dos processos que levam muitos a serem refinados, alvejados, e o porquê que muitos padecem pela falta do conhecimento. Então, o que acontece no mundo, a Bíblia, ela vai de modo bem mastigado, bem claro, nos clarear. E aí vão ter uma confiança ainda maior de que o Criador está no controle de tudo, amém? Precisamos exceder a justiça dos fariseus. Os fariseus eram hipócritas. Então devemos fazer uma autoanálise a respeito da hipocrisia. E fazer a pergunta, será que estamos amadurecidos? Será que estamos com a mente renovada? Será que somos sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor? Será que obedecemos os mandamentos dele? Amamos de fato o Criador? Amamos o próximo? Então essas perguntas têm que ser feitas, gente. Entendemos a palavra do modo espiritual? Devemos fazer um monte de perguntas e clamar ao Senhor por ajuda, por misericórdia, para que Ele nos revele o caminho, para que Ele nos conduza no caminho de excelência, para não sermos, naquele grande dia, aqueles que se encontrarão ao Criador com mãos vazias, em falta, no que diz respeito ao caráter. Precisamos ter um caráter aprovado. Foi lido aqui. Vocês veem que há essa necessidade de termos um caráter aprovado diante do Todo-Poderoso. Amém? Então, o impossível já foi feito por nós, que é rasgar o véu de alto a baixo, através do sacrifício perfeito e definitivo de Yeshua, do santo entregue por muitos que nele creem, e serão e são transformados no modo de viver. Assim, a justiça excederá sim, porque estaremos vivendo em conformidade o que diz os evangelhos. Não é à toa que foram levantados homens e no fim da sua carreira foram mortos por perseverarem, confiantes que eles ali, que a vida deles, a garantia da vida
de tudo que eles poderiam almejar de maravilhoso, estava sobre o controle do Todo-Poderoso. Não pensaram em retroceder, não pensaram em largar suas espadas. Foram até o final, confiantes no que viria depois. Como disse o apóstolo Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Um caráter aprovado nos faz compreender isso muito claramente. É lucro. Então, é inadmissível que um cristão se encontre com atos ou atitudes de hipocrisia. E cada um se autoavalie. Eu me autoavalio. O Senhor, Ele tem prazer de nos dar instrução para andarmos de modo perseverante nessa terra, amém? Então, que o amor e a graça do Pai estejam com todos vocês. Mais um vídeo que eu creio que uma palavra maravilhosa que nos edifica. Só que todos os vídeos são segmentos, volto a dizer. Então, por favor, assistem os outros vídeos aí do canal. Você será edificado mais e mais. Então, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos mantendo com esse caráter que só glorifica a Ele. Amém? Fiquem todos na paz.